A pergunta que eu queria que vocês se fizessem era: pode ser cobrado de novo através de um novo lançamento tributário? Isso existe? Acontecendo com o FUNEDS. O FUNEDS é a alegação dos órgãos tributários que cobram essa dívida, estão dizendo que a ação de inconstitucionalidade tem poder de mudar a data do crédito tributário. Uma coisa que o tempo já consolidou, que a lei tributária é que tem o poder de regular e não uma decisão judicial. Não existe norma superior à Constituição Federal. E a Constituição Federal já disse, é reserva de lei complementar. Reserva absoluta de lei complementar. Só a lei complementar pode dizer quando que ocorre. E não é só a prescrição que ela diz. Ela diz também lá na linha B do inciso 3 do artigo 146, diz que só a lei complementar em matéria tributária pode regular lançamento, obrigação, crédito, prescrição e decadência. Vejam, lançamento tributário. Como que existe um novo lançamento que vocês receberam em 2016, aqueles lançamentos de volta no conta corrente, através de uma notificação de reconstituição dos créditos do FUNEDS? Como que existe um novo lançamento que não está previsto no Código Tributário Nacional? Um lançamento que já ocorreu há vários anos atrás. Então, não existe. Perante a lei, isso não existe. Para a gente entender sobre prescrição, eu preciso separar duas coisas para vocês entenderem. Primeira, quem regula a matéria de prescrição? Segundo a Constituição Federal, artigo 146, inciso 3, a linha B, somente lei complementar regula sobre prescrição. Então, qual que é a nossa lei que fala sobre prescrição? É o Código Tributário Nacional. Artigo 174 fala sobre a prescrição e os marcos interruptivos da prescrição. Então, primeiro conceito, reserva de lei complementar. Somente o CTN pode falar em prescrição. O segundo item que vocês têm que entender que é prescrição é que tem um mito na cultura do fisco que tenta implantar que a prescrição se suspende. E isso é mentira. O próprio parágrafo único do artigo 174 do CTN diz que a prescrição interrompe. Então ela zera, ela marca um tempo no espaço e zera. O que suspende? O CTN também fala sobre suspensão. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, o crédito tributário suspende pelas regras do artigo 151 do CTN, que uma delas, no caso, é o parcelamento. Então, veja, a prescrição, ela interrompe o parcelamento, suspende a exigibilidade do crédito enquanto você estiver pagando. Falando sobre o FUNEDS, a gente aqui já pode identificar duas coisas importantes. Reserva de lei complementar, só o CTN regula a prescrição. Então, não posso dizer que a ação de inconstitucionalidade falou que mudou o prazo da prescrição. Não existe isso. E segundo, a gente tem que observar o que sobrou de interrupção para calcular o FUNEDS. Voltando um pouquinho atrás do FUNEDS, a gente sabe que foi um parcelamento com desconto de 90% inicial e esse desconto ele abrangia também o crédito tributário. Foi por isso que ele foi declarado inconstitucional. Não era um desconto só sobre os juros e a multa, era um desconto global. Devia R$10 mil, 90% de desconto, pagava R$1.000, acabou a dívida tributária. Foi isso que aconteceu em 2011 a 2014. Só que aqui eu queria chamar a atenção de vocês de novo para uma coisa importante.
tem uma palavra, uma regra que o fisco está driblando para poder cobrar o FUNEDS. E essa regra se chama constituição definitiva do crédito tributário. Ora, o que é isso? O crédito está constituído ou não está constituído? A constituição definitiva do crédito é o marco inicial da prescrição. Quando se constitui o crédito, começa a se contar a prescrição. Por isso que não se fala em constituição definitiva do crédito tributário quando se tenta cobrar o FUNEDS, porque essa é a chave da resposta. E eu vou mostrar para vocês qual que é a constituição definitiva do crédito tributário. Pensem comigo. Como que você, contador, recebeu o seu cliente aí no escritório, orientou ele a fazer o FUNEDS, porque tinha um desconto de 90%, ele fez o FUNEDS de um crédito tributário que não estava constituído? É impossível. O crédito estava constituído. Se ele estava constituído, fez um parcelamento, o parcelamento tem um efeito interromper a prescrição e suspender a exigibilidade do crédito. Naquele dia foi interrompida a prescrição e suspendeu durante o parcelamento. A maioria das pessoas fez o parcelamento em uma vez. Quem fez o parcelamento em uma vez, 2 vezes, 5 vezes, suspendeu a exigibilidade do crédito durante o parcelamento. Mas quem quitou, fez uma parcela única, lá 10 mil menos 90%, pagou R$1.000 em parcela única. Ele interrompeu a prescrição e suspendeu a exigibilidade durante o período do pagamento, que são 30 dias. Por quê? O crédito estava constituído. Seguindo o nosso raciocínio, eu queria falar para vocês com relação à ação de inconstitucionalidade. Inclusive, eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura aqui na tela do que foi dito nessa ação de inconstitucionalidade. Qual foi o julgamento? Qual foi a ordem ADI 100.642/2013. Assim considerado que a lei e o decreto adversados preteriam os contribuintes que regularmente honraram seus débitos, bem como os municípios que não receberam a contento a parcela que lhes é devida do produto da arrecadação de impostos estaduais, veja, o Tribunal de Justiça disse que o motivo é porque foi dado um desconto unilateral pelo Estado de ICMS, que eram os créditos tributários, aonde os municípios têm participação, sem a consultar os municípios. Então, isso se tornou ilegal. Continuando, afigura-se nos imperativo a atribuição do efeito ex tunc à presente ação. Isso é um termo jurídico e esse efeito quer dizer o quê? Extinguiu a lei do FUNEDS do ordenamento jurídico. É como se apagasse o FUNEDS e não existisse, nunca existiu, voltasse no tempo o efeito da decisão. Então, a decisão voltou no tempo e extinguiu a lei. Quando isso ocorre, o julgador sabiamente complementa: em ordem a ensejar a nulidade das remissões e anistias ocorridas no período de vigência de tais regramentos. E aqui a parte mais importante, de sorte que os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente com vigência pretérita. Qual que é o segredo aqui? Os créditos, os ativos resgatados, os pagamentos que ocorreram e vírgula, com vigência pretérita. Não mudou a data do pagamento para o dia do julgamento da ADI. Ficou a data do pagamento, o dia do pagamento. Continuando. Devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada sob pena de responsabilidade funcional, a adotar as providências necessárias à ordem, levantamento, apuração e cobranças devidas. Vocês perceberam aqui no dispositivo, no teor da decisão da ADI, que em momento algum o Tribunal de Justiça pediu para ser feito um novo lançamento. Em momento algum o Tribunal de Justiça pediu
para que se mudasse a data de vencimento ou a data da prescrição ou que se fizesse um novo lançamento. A ordem foi expressa, cobrar o que é devido. E a gente sabe que a prescrição é uma das causas de extinção do crédito tributário. Se está prescrito, não se cobra. Então vamos supor que um fato gerador de 1º de junho de 2012 ocorreu o fato gerador. O que tem que ser olhado quando ocorre o fato gerador? 2 coisas. Prazo de pagamento, se tem ou não tem impugnação. Então vamos pegar um caso da época. Imaginem vocês um TAD ou um ICMS garantido integral da época. O TAD é lavrado, você tem 30 dias para pagar ou impugnar. O ICMS garantido integral é lançado no conta corrente de ofício, através do DAR, que é um instrumento de lançamento. Você tem 30 dias para pagar ou impugnar o lançamento. Então aqui tem um efeito muito importante, que é o efeito da constituição definitiva do crédito tributário. E vocês têm que analisar o seguinte: se eu paguei, constituiu definitivamente o crédito tributário e extinguiu o crédito tributário. Se eu não paguei, o que pode fazer a data da constituição prorrogar, passar para frente? Só se você fizer a impugnação. Se você fizer a impugnação, a data da constituição vira a data do julgamento. Quando a pessoa for comunicada do julgamento, ou deferiu, indeferiu, cancelou ou manteve o crédito tributário, você foi comunicado, essa é a data da constituição definitiva. Mas vejam, se a maioria dos contribuintes parcelaram esse débito, então quer dizer que não era um débito que estava em questionamento, porque eles parcelaram. Se parcelaram e desistiram do recurso, também é um julgamento. O cancelamento do recurso e o parcelamento. E qual que é o efeito prático? O efeito é a constituição definitiva do crédito tributário e o reconhecimento da dívida, que aí você enquadra no inciso 4 do artigo 174, interrupção da prescrição por qualquer ato que seja extrajudicial de reconhecimento da dívida, e interrompeu a prescrição. A partir daquele dia que você celebrou o FUNEDES, interrompeu a prescrição. E sabemos que o FUNEDES foi de 2011 a 2014. Vamos contar 2014. Vamos supor que você fez o pagamento desse crédito tributário, que não tinha sido impugnado, e quitou ele através do FUNEDES em dezembro de 2014. Quando que começa a correr a prescrição para cobrar o FUNEDES? Voltando ao dispositivo que foi dito pelo Pleno do TJ Mato Grosso. As datas dos pagamentos na data do pagamento. Então, se a data do pagamento é 2014, para mim recompor e cobrar o devido de 2014 até 2016. Veja, tinha prazo para ser cobrado, mas o fisco não cobrou. E agora está constituindo créditos e constituindo certidões de dívida ativa com datas de abril de 2016. O que nos parece totalmente ilegal e contra as normas tributárias do CTN. Por que esses são os efeitos legais da ação de inconstitucionalidade e não qualquer outro efeito que tente ser dito ou tente ser implantado na nossa ideia? Primeiro, prescrição é reserva constitucional de lei complementar. Não pode, a ADI não é uma lei complementar. O julgamento do ADI não é uma lei complementar. Então, não tem poder para falar sobre prescrição. O lançamento tributário também é reserva de lei complementar. Eu vi e tem várias dessas CDAs no escritório com datas da constituição definitiva do crédito tributário, supondo aqui que fosse um TAD ou um ICMS garantido, alterada
para 28/4/2016. E isso permite o quê? Permite que o sistema fazendário, o sistema da Procuradoria, inscreva uma CDA e cobre uma CDA. Por quê? Porque não tem mais eles mudaram o lapso de 5 anos. 2016, 2020, nós estaríamos no prazo de cobrança. E isso está errado. Então, quando aparecer no seu escritório o seu cliente com um débito e que já estava quitado, que você fez através do Funedes, o que você tem que observar? A data da constituição definitiva, se teve ou não teve impugnação, se o pagamento ocorreu, a data do pagamento, que ocorreu o pagamento, e daquele último pagamento, se daquele último pagamento já tem 5 anos, então quer dizer que o crédito tributário está prescrito. Essa é a sua matéria de defesa. Acompanhe aqui os nossos vídeos, os nossos conteúdos, e isso vai ajudar o escritório, vai ajudar o profissional da contabilidade a estar desenvolvendo esse trabalho e fazendo justiça tributária para os seus contribuintes.